Mateus segurou o celular com força quando ouviu a irmã na linha. Ela estava nervosa, falando rápido demais, com a voz carregada de preocupação. O jantar seria em 3 horas e a empregada não conseguiria dar conta sozinha. 30 pessoas, incluindo os sócios da empresa. Era para ser uma noite perfeita, mas tudo estava desmoronando. Ele olhou pela janela da sala, observando o jardim impecavelmente cuidado de sua casa. Tudo havia sido planejado nos mínimos detalhes. O cardápio especial, os vinhos selecionados, a decoração elegante. Até mesmo a playlist havia sido escolhida cuidadosamente para criar o ambiente ideal para os negócios. E agora, por causa de um imprevisto, tudo poderia ir por água abaixo. Mateus, eu não sei mais o que fazer, disse a irmã claramente em pânico. A Rosa está sozinha aí na sua casa, e são 30 pessoas. Você sabe como são esses eventos, tudo tem que estar perfeito. Calma, Helena. A gente resolve isso, respondeu ele, tentando manter a voz firme, mas sentindo a tensão crescer no peito. Mas no fundo, Mateus também estava preocupado. Aquele jantar era importante para fechar um contrato que ele vinha negociando há meses. Era a oportunidade de expandir a empresa para outros estados, um sonho que ele cultivava há anos. Os investidores viriam de São Paulo especificamente para essa reunião. E agora, 3 horas antes, tudo ameaçava dar errado por causa de um detalhe aparentemente simples: falta de pessoal para servir adequadamente. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre encontros inesperados, amor que nasce aos poucos e momentos que mudam tudo. Histórias que fazem a gente acreditar que o cuidado verdadeiro sempre encontra seu caminho. Mateus Carvalho era conhecido no meio empresarial como um homem de palavra. Aos 35 anos havia construído uma empresa sólida no ramo de consultoria financeira, partindo praticamente do zero. Começou trabalhando em uma pequena sala comercial alugada, e hoje sua empresa ocupava um andar inteiro em um dos edifícios mais prestigiados da cidade. Sua casa, uma construção moderna e espaçosa em um bairro nobre, refletia o sucesso conquistado com muito trabalho. Cada detalhe havia sido pensado com cuidado. Móveis de bom gosto, decoração elegante sem excessos, tudo impecavelmente organizado e silencioso. As paredes eram decoradas com quadros abstratos, e a iluminação indireta criava um ambiente sofisticado. O escritório em casa, onde frequentemente trabalhava até tarde, tinha vista para o jardim. Ali, cercado por estantes de livros de negócios, ele tomava as decisões mais importantes da empresa. Separado há 3 anos, Mateus havia se acostumado com a solidão, não por preferência, mas por proteção. A separação fora dolorosa, cheia de discussões e mágoas que deixaram marcas profundas em seu coração. Camila, sua ex-esposa, havia partido alegando que ele se dedicava mais à empresa do que ao casamento. As últimas palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Você escolheu o sucesso, Mateus. Agora vive com ele. Desde então, ele mantinha sua vida emocional sob controle rigoroso, concentrando-se apenas no trabalho e em rotinas previsíveis. Acordava às 6 da manhã, fazia exercícios na academia montada em casa, tomava café sozinho lendo os jornais econômicos e mergulhava no trabalho até o fim do dia. Os fins de semana eram dedicados à leitura, algumas partidas de tênis no clube e, quando a solidão apertava demais, longas caminhadas pelo parque próximo à sua casa. Ele havia construído uma vida organizada, eficiente, mas emocionalmente estéril. Era como se tivesse criado uma redoma ao redor do coração, protegendo-se de novas decepções, mas também impedindo qualquer possibilidade de alegria genuína. A empregada da casa, Dona Rosa, trabalhava para ele há 2 anos. Uma senhora de confiança, eficiente e discreta. Mas naquele dia ela estava visivelmente preocupada. Seu Mateus,
Eu não vou conseguir dar conta sozinha, disse ela nervosa. São 30 pessoas. Preciso de ajuda. E o que você sugere, Dona Rosa? Posso ligar para minha irmã. Ela trabalha como recepcionista, mas já ajudou em eventos antes. É de confiança, trabalhadeira. Mateus assentiu. Não havia tempo para buscar outras opções. Bianca Santos tinha 28 anos e trabalhava como recepcionista em um consultório dentário há 4 anos. Conhecida pela eficiência e pelo jeito carinhoso de tratar os pacientes, ela sempre se destacava pela capacidade de resolver problemas com calma e bom humor. Tinha o dom de fazer pessoas nervosas se sentirem acolhidas. Morava sozinha em um apartamento simples, mas aconchegante, no centro da cidade. Cada canto do espaço refletia sua personalidade. Plantas pela sala, livros organizados nas estantes, fotografias de família emolduradas com carinho. Nas horas vagas, gostava de cozinhar receitas da avó. Bianca valorizava cada conquista obtida com seu próprio esforço. Formada em administração, escolhera trabalhar na área da saúde porque gostava do contato humano, da possibilidade de fazer diferença na vida das pessoas através de pequenos gestos. Apesar de ter namorado algumas vezes, nunca havia encontrado alguém que realmente a compreendesse. Tinha padrões elevados quando se tratava de relacionamentos. Preferia estar sozinha a se conformar com menos do que merecia. Quando o telefone tocou naquela tarde, Bianca estava organizando as fichas dos pacientes do dia seguinte. Bi, preciso muito da sua ajuda, disse Rosa, a voz carregada de ansiedade. Tem um jantar na casa do meu patrão hoje, muita gente importante. Você pode vir me ajudar? Bianca olhou o relógio. Já havia terminado seu expediente, e a irmã raramente pedia favores. Claro, Rosa, em 1 hora eu estou aí. Quando Bianca chegou à casa de Mateus, ficou impressionada. A residência era realmente imponente, mas não intimidadora. O portão de ferro forjado se abria para um jardim bem cuidado, com um caminho de pedras portuguesas que levava até a entrada principal. A fachada moderna, com grandes janelas de vidro e linhas retas, contrastava harmoniosamente com a vegetação ao redor. Havia algo acolhedor na decoração, apesar da elegância evidente. As cores neutras das paredes externas, o paisagismo discreto, mas bem planejado, e a iluminação suave que já começava a se acender automaticamente conforme o entardecer se aproximava, tudo contribuía para uma sensação de sofisticação sem ostentação. Rosa a recebeu na cozinha claramente aliviada. O ambiente era espaçoso e funcional, com bancadas de mármore, eletrodomésticos de última geração e uma ilha central onde já estavam dispostos os ingredientes para o jantar. Obrigada por vir, irmã. Olha, é assim, você vai ajudar a servir, organizar a mesa, essas coisas. O patrão é gente boa, mas hoje está nervoso por causa deste jantar. É um evento importante com gente muito influente. Bianca olhou ao redor, observando a organização impecável. Tudo tinha seu lugar, desde os utensílios pendurados em ordem nas paredes até os temperos alinhados nos armários de vidro. Bianca assentiu e começou imediatamente a trabalhar. Observou cada detalhe da organização, sugeriu pequenos ajustes na disposição dos pratos, reorganizou os guardanapos com mais elegância. Seus movimentos eram naturais, eficientes, sem pressa excessiva. Mateus apareceu na sala de jantar quando faltava 1 hora para os convidados chegarem. Vestia um terno azul marinho impecável, com uma gravata de seda em tom mais claro que complementava perfeitamente o conjunto. Os sapatos de couro italiano brilhavam discretamente, e o relógio suíço no pulso demonstrava seu gosto refinado sem exageros. Estava claramente tenso, conferindo cada detalhe. A posição dos copos, o alinhamento dos talheres, a altura das velas na mesa. Foi quando viu Bianca ajustando as flores do centro da mesa. Ela usava um vestido simples, mas elegante, de cor azul escuro, que realçava seus olhos castanhos. O tecido de boa qualidade caía perfeitamente em seu corpo, evidenciando seu bom gosto para se vestir mesmo com recursos limitados. Cabelos castanhos presos em um coque discreto, mas bem elaborado,
deixavam à mostra o pescoço delicado. Seus movimentos eram delicados e precisos, como os de alguém que está acostumada a cuidar das coisas com atenção. Havia algo em sua postura que chamou a atenção dele. Uma serenidade natural, uma confiança silenciosa, como se ela pertencesse àquele ambiente requintado sem nunca ter perdido a naturalidade. Ela não parecia intimidada pela elegância do local, nem tentava se adequar artificialmente ao ambiente. Simplesmente era ela mesma, o que criava uma harmonia inesperada entre sua presença e o refinamento do espaço. "Boa noite", disse Mateus se aproximando. Bianca se virou, sorrindo educadamente. "Boa noite, senhor. Sou Bianca, irmã da Rosa. Vim ajudar com o jantar." Mateus, ele se apresentou estendendo a mão. "Obrigado por vir em cima da hora. Sei que foi um favor." O aperto de mão foi breve, mas Mateus notou as mãos delicadas, bem cuidadas. O olhar de Bianca era direto, seguro, sem timidez excessiva nem arrogância. "Imagino que deve ser importante este jantar", comentou ela, voltando a arrumar as flores. "É um contrato que pode mudar o rumo da empresa", Mateus respondeu, surpreendido pela própria sinceridade. "Então vai dar tudo certo", disse ela simplesmente, com um sorriso confiante. Havia algo naquela frase que tranquilizou Mateus de uma forma que ele não esperava. Não era apenas educação, era uma confiança genuína que ela transmitia sem esforço. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 8 horas. Sócios da empresa, investidores potenciais, personalidades influentes do mundo dos negócios. Mateus se transformou no anfitrião perfeito, cumprimentando cada um com atenção, lembrando-se de detalhes pessoais importantes. Bianca se movimentava pela casa com discrição impressionante. Observava constantemente o ambiente, antecipando necessidades. Servia os drinks com precisão, oferecia aperitivos no momento certo, recolhia copos vazios sem interromper as conversas importantes. Era como se ela tivesse um radar natural para antecipar necessidades. Quando alguém procurava apoio para um documento, ela aparecia discretamente com uma mesa auxiliar. Quando a temperatura ficava alta, ajustava sutilmente o ar-condicionado. Durante o jantar, Mateus notou como Bianca organizava o serviço de forma impecável. Coordenava Rosa com gestos sutis, mantinha a água sempre completa nos copos, trocava os pratos com precisão silenciosa. Havia memorizado preferências dietéticas após conversas iniciais, servindo alternativas apropriadas para quem tinha restrições. Em um momento, quando servia o vinho ao sócio principal da empresa parceira, Bianca percebeu que ele estava tentando cortar a carne com dificuldade. Discretamente, ela se aproximou e trocou a faca por uma mais afiada, fazendo um gesto quase imperceptível de desculpa pelo transtorno. O homem sorriu agradecido. Mateus observou a cena e sentiu algo diferente. Não era apenas eficiência profissional. Era cuidado genuíno, atenção às pessoas. Algo que ele não via há muito tempo em sua vida. O jantar transcorreu perfeitamente. As conversas fluíram, o contrato foi discutido em detalhes promissores e os convidados elogiaram tanto a comida quanto o ambiente acolhedor da casa. Por volta das 11 da noite, os últimos convidados se despediram. Mateus estava exausto, mas satisfeito. O contrato estava praticamente fechado. Na cozinha, Rosa e Bianca organizavam a louça e guardavam os restos da comida. Bianca havia insistido em ficar até o final, mesmo Rosa dizendo que ela poderia ir embora mais cedo. "Você pode ir descansando, Rosa", disse Bianca, secando as últimas taças. "Eu termino aqui." "Tem certeza, irmã?" "Claro. Você trabalhou o dia todo. Eu só cheguei há algumas horas." Rosa sorriu grata e se retirou para seus aposentos. Bianca continuou organizando a cozinha sozinha. Havia trabalhado o dia inteiro no consultório, depois viera direto ajudar na festa, e agora eram quase meia-noite, mas ela não demonstrava cansaço. Mateus apareceu na cozinha com os últimos copos da sala. "Você não precisava ficar até tão tarde", disse ele, colocando os copos na pia.
Não tem problema, gosto de deixar as coisas organizadas, respondeu Bianca, guardando as últimas louças. Foi quando ela se virou rapidamente para pegar uma bandeja na bancada alta. O movimento brusco, somado ao cansaço acumulado e ao fato de ter comido muito pouco durante o dia, fez sua visão escurecer repentinamente. Bianca tentou se apoiar na bancada, mas as pernas falharam e o corpo cedeu de uma vez. Mateus reagiu por instinto, conseguindo segurá-la antes que ela caísse no chão. Por alguns segundos, ela ficou inconsciente em seus braços. Bianca! Bianca, você está me ouvindo? Chamou ele, claramente preocupado. Ela abriu os olhos devagar, ainda tonta, tentando entender o que havia acontecido. Quando percebeu que estava nos braços de Mateus, sentiu o rosto corar. Desculpa, eu... acho que é só cansaço, murmurou, tentando se apoiar sozinha. Não, isso não é normal. Precisamos ir ao hospital agora, disse Mateus com firmeza, tentando manter a calma. Não precisa, sério. Deve ser só cansaço mesmo. Bianca, ele a interrompeu, olhando diretamente em seus olhos. Você desmaiou. A gente precisa checar isso. Vamos ao hospital. A firmeza na voz dele, misturada com uma preocupação genuína, fez Bianca perceber que não adiantaria argumentar. No hospital, Mateus permaneceu ao lado de Bianca durante todos os exames. Ela tentou convencê-lo a ir embora várias vezes, mas ele se recusou educadamente. Você tem família para avisar? Perguntou ele enquanto aguardavam os resultados. Só minha irmã, mas ela está dormindo, e meus pais moram no interior, respondeu Bianca. Então é bom ter alguém aqui, disse ele simplesmente. O médico retornou com o diagnóstico: exaustão extrema, baixa na glicose e desidratação leve. Nada grave, mas era necessário repouso imediato e cuidados com a alimentação. Você precisa descansar alguns dias e se alimentar melhor, explicou o médico. Esse tipo de coisa pode se repetir se não cuidar da saúde. Durante o caminho de volta para a casa de Bianca, o silêncio no carro era tranquilo. Ela observava pela janela, ainda um pouco tonta pelos medicamentos que recebera. Obrigada, disse ela, quando pararam em frente ao prédio onde morava. Por quê? Por ter cuidado. Não era sua obrigação. Mateus a olhou por um momento. Cuida de você, tá bom? Descansa uns dias. Quando Bianca desapareceu no elevador, Mateus ficou no carro por alguns minutos, sem entender exatamente por quê. Havia algo diferente naquela noite. Algo que mexera com ele de uma forma que não conseguia explicar. Nos dias seguintes, Mateus tentou voltar à rotina normal. Fechou o contrato que estava negociando. Os investidores ficaram impressionados não apenas com os números apresentados, mas também com a qualidade do atendimento durante o jantar. Resolveu pendências da empresa, participou de reuniões importantes, manteve os compromissos habituais com a pontualidade de sempre. Mas havia uma inquietação constante, um sentimento difícil de nomear, como se algo sutil tivesse mudado naquela noite e alterado a forma como ele enxergava a própria vida. A casa, antes um refúgio silencioso e organizado, onde ele encontrava paz depois de dias agitados de trabalho, agora parecia excessivamente quieta. O silêncio que antes era reconfortante passou a ser perturbador. Ele se pegou lembrando de como Bianca se movimentara pelos ambientes naquela noite, do cuidado natural com que ela tratara cada detalhe, da naturalidade impressionante com que resolvera pequenos problemas sem alarde. Mais perturbador ainda era perceber que pela primeira vez em 3 anos, ele estava pensando em como seria dividir aquele espaço com alguém novamente. Não de forma desesperada ou carente, mas com uma curiosidade genuína sobre como seria ter uma presença feminina ali. Não qualquer presença, mas especificamente a presença dela. Durante as refeições solitárias, ele se encontrava imaginando como seria cozinhar para 2 pessoas, como seria ter alguém para compartilhar as pequenas vitórias e preocupações do dia a dia. Esses pensamentos o assustavam, porque havia jurado para si mesmo
que nunca mais se permitiria essa vulnerabilidade. Rosa notou a mudança no patrão. Seu Mateus, o senhor está bem? Parece pensativo. Como está sua irmã? Perguntou ele, desviando do assunto. Bem, obrigada por perguntar. Descansou uns dias e voltou ao trabalho. Falou que o senhor foi muito gentil naquela noite. Mateus assentiu, mas a informação o deixou ainda mais inquieto. Por que se importava tanto em saber como Bianca estava? 3 semanas depois, durante uma consulta odontológica de rotina que havia marcado há meses, Mateus entrou no consultório sem grandes expectativas. Apenas mais uma obrigação na agenda. Quando se dirigiu à recepção para confirmar seus dados, parou abruptamente. Bianca estava ali, concentrada na tela do computador, organizando prontuários. Usava um vestido azul claro, os cabelos soltos e parecia completamente recuperada. Ela levantou os olhos e o reconheceu imediatamente. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Senhor Mateus, que coincidência. Bianca... Ele ficou alguns segundos sem palavras. Como você está? Muito bem, obrigada. Seguindo à risca as recomendações médicas, ela riu. Vim aqui confirmar sua consulta das 3 horas? Isso mesmo. Durante a consulta, Mateus não conseguiu se concentrar completamente no que o dentista dizia. Sua mente voltava constantemente para Bianca na recepção. Havia uma naturalidade nela, uma segurança profissional que o impressionava. Ao terminar o atendimento, ele hesitou antes de sair. Aproximou-se da recepção novamente. Bianca, posso te fazer um convite? Ela o olhou com curiosidade. Que tal um café? Gostaria de conversar com mais calma, agradecer novamente pela ajuda naquela noite. Bianca considerou o convite por um momento. Havia algo sincero na maneira como Mateus falava, sem pressa ou pressão. Hoje eu saio às 5. Conhece a cafeteria da Rua das Flores? Conheço. Te encontro lá às 5:30. Perfeito. O café se estendeu por quase 2 horas. Conversaram sobre trabalho, sobre sonhos, sobre as pequenas coisas que tornam a vida interessante. Mateus descobriu que Bianca gostava de ler, principalmente biografias de pessoas que superaram dificuldades para alcançar seus objetivos. Ela admirava histórias de resiliência e crescimento pessoal, o que explicava muito sobre sua própria personalidade. Bianca sonhava em fazer uma especialização na área de gestão hospitalar, com o objetivo de um dia coordenar o atendimento em hospitais públicos. Queria contribuir para melhorar a experiência dos pacientes em momentos difíceis, aplicando sua capacidade natural de organização e cuidado em uma escala maior. Ela descobriu que ele tocava piano nas horas vagas, uma herança de aulas na infância que ele retomara após a separação como forma de terapia. Seu maior prazer nos fins de semana era cozinhar pratos elaborados, experimentando receitas de diferentes culturas. Era uma forma de meditação ativa, onde ele podia desligar completamente dos problemas do trabalho. Não houve pressa em nenhum dos dois. A conversa fluía naturalmente, como se eles se conhecessem há mais tempo. Não havia tentativas forçadas de impressionar ou agradar. Era uma troca genuína de experiências, opiniões e perspectivas sobre a vida. Mateus ficou impressionado com a maturidade emocional de Bianca. Ela falava sobre seus sonhos sem ingenuidade, mas também sem cinismo. Tinha uma visão realista do mundo, mas mantinha uma esperança genuína de poder fazer a diferença. Era exatamente o tipo de equilíbrio que ele havia perdido após sua separação. Posso te perguntar uma coisa? Disse Mateus quando já estavam se preparando para ir embora. Claro. Por que você se preocupa tanto em fazer as coisas bem feitas, mesmo quando ninguém está vendo? Bianca pensou na pergunta por alguns segundos. Acho que é uma forma de me respeitar, e de respeitar as pessoas ao meu redor também. Se eu vou fazer algo, prefiro fazer bem feito. A resposta tocou Mateus de uma forma inesperada. Era exatamente a filosofia que ele tentava aplicar em sua própria vida, mas que havia se perdido nas complicações emocionais dos últimos anos. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram. Sempre casuais, sempre naturais. Um café depois do trabalho dela, um almoço rápido quando os horários coincidiam,
uma caminhada no parque nos fins de semana. Bianca começou a fazer parte da vida de Mateus aos poucos, sem invadir, sem ocupar espaços que não lhe fossem oferecidos. Ele, por sua vez, descobria que conseguia baixar as defesas emocionais sem medo. Com ela, não havia julgamentos nem cobranças. Em uma quinta-feira, depois de quase 2 meses de encontros, Mateus a convidou para jantar em sua casa. "Eu cozinho", disse ele. "Prometi que era uma das coisas que eu gostava de fazer. E se eu quiser ajudar?" "Aí você pode ajudar." Ele sorriu. Naquela noite cozinharam juntos pela primeira vez. Mateus preparava um risoto de funghi porcini, um prato que exigia atenção e técnica, enquanto Bianca organizava uma salada mediterrânea com ingredientes frescos. Ela também arrumava a mesa com o mesmo cuidado do jantar de negócios, mas agora com intimidade diferente, escolhendo velas baixas para criar um ambiente acolhedor. Era a primeira vez que ela voltava à casa dele desde aquela noite em que desmaiara. Mas a sensação era completamente diferente. Não havia pressão do evento profissional, nem formalidade para impressionar convidados. A casa parecia diferente com a presença dela, mais viva, mais acolhedora, como se os ambientes ganhassem propósito além da funcionalidade. Eles conversaram durante todo o preparo, riram de pequenos acidentes quando Bianca derrubou azeite na bancada, descobriram que tinham ritmos parecidos para trabalhar juntos. Mateus percebia como ela respeitava seu espaço sem ser distante, como fazia sugestões sem ser invasiva. Bianca admirava a dedicação com que ele preparava cada detalhe da refeição. Depois do jantar, se acomodaram na sala de estar. Mateus colocou jazz contemporâneo no som, músicas suaves para conversas íntimas. Sentaram-se no sofá, mantendo distância respeitosa, mas confortável, e continuaram conversando sobre tudo e nada. As horas passaram sem que percebessem. Falaram sobre filmes, lugares que gostariam de conhecer, memórias da infância. Era o tipo de conversa que 2 pessoas têm quando começam a se descobrir em nível mais profundo. Foi quando o silêncio se instalou entre eles. Não era desconfortável, era cheio de significado. Mateus a olhou como quem finalmente entende o que estava faltando em sua vida. Bianca sustentou o olhar. Havia uma conexão silenciosa ali, construída ao longo de semanas de conhecimento mútuo, de respeito, de cuidado genuíno. O beijo aconteceu sem urgência, como uma confirmação silenciosa do que já vinha crescendo entre eles. Delicado, respeitoso, cheio de promessas não declaradas. Quando se separaram, Mateus apoiou a testa na dela. "Quero tentar", sussurrou ele. "Eu também", respondeu ela. Eles não fizeram promessas grandiosas, apenas decidiram tentar. Não como quem começa uma história perfeita, mas como quem escolhe viver algo verdadeiro, construído sobre bases sólidas de respeito e cuidado mútuo. E ali, naquele instante simples, uma nova história começou. Uma história sobre como o amor mais verdadeiro não nasce de grandes gestos ou promessas vazias, mas dos pequenos cuidados diários, da atenção aos detalhes, da escolha consciente de estar presente na vida de alguém. Às vezes, o destino nos coloca no lugar certo, na hora certa, para encontrarmos exatamente aquilo que nem sabíamos que estávamos procurando. E quando esse encontro acontece, tudo faz sentido. Cada silêncio, cada gesto, cada momento de cuidado que nos trouxe até ali.